Bem-vindos todos os irmãos e irmãs em Cristo e também amigos que acompanham as transmissões do Instituto Vida para Todos. Desta vez estamos falando diretamente do auditório da igreja em São Paulo. Nós entramos em um novo ciclo, é a segunda mensagem, cujo tema geral é Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. A mensagem 2 tem por título Bênção espiritual nos lugares celestiais. A leitura da Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 3. E me deram uma caneca aqui, um caneco, já com essa estampa, Nossa Missão, tá? Aleluia, maravilhoso. Então já vou aproveitar e beber. Antes de entrar na mensagem propriamente dita, eu ainda quero fazer uma ligação com o que nós vimos em João capítulo 21, na mensagem ainda da série anterior, número 39, porque dessa vez nós vamos entrar, pela orientação do Espírito, no livro de Efésios, como uma sequência do livro de Mateus. Deus tem nos abençoado muito, né, nas revelações do livro de Mateus, e termina com a morte e a ressurreição de Cristo. E Cristo, na sua ressurreição, na última mensagem 39, nós fomos ver o registro da aparição depois da sua ressurreição, né, aos discípulos. E o último capítulo de João registra que Jesus apareceu no mar do Tiberíades, ali a Pedro e mais outros 6 discípulos. Eu só queria ressaltar um ponto, não tenho tempo de falar sobre tudo que já falamos. Quero só ressaltar um ponto. Jesus precisava treinar os seus discípulos para daí para frente conviver com a presença invisível, com a sua presença invisível. Eles que estavam acostumados a seguir o nosso Senhor Jesus durante mais de 3 anos, acompanharam Jesus no seu ministério terreno, até que finalmente ele sofreu nas mãos dos principais sacerdotes, dos anciãos do povo, e ele foi morto, crucificado, e ao terceiro dia, como ele disse, de fato, ele ressuscitou. Todavia, pela leitura dos evangelhos, dos 4 evangelhos, percebe-se que os discípulos não acreditavam que Jesus pudesse ressuscitar. Eles não tinham essa noção sobre a ressurreição de Jesus, tampouco as mulheres que amavam demais a Jesus, a Maria Madalena e outras mulheres. Elas estavam preparando um bálsamo para ungir o corpo, embalsamarem o corpo de Jesus. Todavia, quando foram lá, as mulheres chegando lá, Jesus já não estava mais lá, estava ali um lençol e o lenço que estava sobre a cabeça. E, bom, eu não vou detalhar sobre isso. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: que fazer daqui para frente se você se colocar no lugar de Pedro como líder principal dentre os 12
apóstolos. Que fazer? Como seguir esse Jesus? Como, saber qual era a maneira deles cumprirem a comissão, que é pregar o evangelho a toda a terra habitada e fazer discípulos de todas as nações. Como fazê-lo? Então Jesus precisava treiná-los para a sua presença invisível. Aí Jesus então, eles então foram pescar, porque a necessidade premente do homem é a fome. O homem tem fome, né? Não sei se é felizmente ou infelizmente, nosso corpo exige que nós comamos todos os dias. E não só, alguns conseguem viver com poucas refeições, mas normalmente o homem precisa de 3 refeições ao dia, senão o estômago começa a apertar, e sente fome. Então, antes deles saberem o que fazer depois da morte e ressurreição de Jesus, Pedro falou: o meu estômago não dá para esperar, e da minha família também não, então eu vou pescar. E outros 6 falando: nós também não aguentamos não, nós também vamos com você. Aí os 7 foram, e a Bíblia registra que foram num barquinho. Já pensou 7 adultos? Num barquinho, E pescaram a noite inteira, não acharam nada. Nessa hora aparece Jesus na praia, pergunta-lhes: vocês têm alguma coisa para comer? Eles falaram: não. Irmãos, eles eram exímios pescadores, não pegaram nada naquela noite. Eles lutaram a noite toda para ter sustento, para ter o que comer, mas não conseguiram nada. Aí Jesus disse o seguinte: lancem a rede do lado direito do barco e vocês vão achar. E eles lançaram de fato a rede do lado direito conforme a palavra, e a rede estava tão cheia que eles mal conseguiam puxar. E ficamos sabendo que a rede tinha 153 grandes peixes. Irmãos, o que significa isso? Significa, irmãos, eles precisavam saber como seguir a Jesus daqui para frente, mesmo não vendo a Jesus. Jesus disse no último versículo do capítulo 28 de Mateus, que Ele estaria com eles todos os dias, até a consumação do século. Quer dizer, o Senhor não estaria mais em carne, porque Ele havia morrido e ressuscitado. Ele estava no corpo da ressurreição. E Jesus, Ele rogou ao Pai que enviasse outro Consolador, e esse outro Consolador é o Espírito da verdade, o Espírito da realidade, que estava com os discípulos e estará dentro dos discípulos, entrará em todo aquele que nele crê. Então, irmão, o que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus nunca nos deixou, a sua presença nunca nos deixou. Jesus está aqui. Quando eu era jovem, eu anelava ser um daqueles 12 que podiam estar junto com Jesus, desfrutar da sua presença física e acompanhar tudo que Jesus fazia. Eu tinha muito anelo de poder ter essa presença física do Senhor. Mas, irmãos, hoje, com a revelação, hoje vou vislumbrar mais um pouco essa faceta para vocês, de que na verdade, queridos irmãos, a presença do Senhor invisível hoje está na sua palavra. Quando Ele fala, é porque Ele está presente. Você sabia? Quando você hoje recebe a palavra profética, tenha certeza que Ele está presente. Então aí comecei a pensar, e ontem eu falei para os irmãos na comunhão,
Imagina só, eu tinha aquele anelo de ser um daqueles 12 que pudesse desfrutar da presença física do Senhor. Mas quantas pessoas teriam esse privilégio de desfrutar da presença física do Senhor? Aqueles 12, talvez mais alguns, e de vez em quando uma multidão, não é isso? Mas irmãos, hoje, a palavra está sendo falada em toda a terra. A palavra profética é global. Então não só os 12 podem desfrutar da presença do Senhor, hoje todos aqueles que apreciam a palavra profética, todos aqueles que creem que essa palavra vem da boca de Deus, você desfruta da presença de Deus. Você não ama isso? Isso me confortou demais. Desfrutar da presença física era bom, mas irmãos, hoje desfrutar da presença invisível é muito maior. O desfrute, o benefício, não só eu posso desfrutar, mas irmão, muitos irmãos estão desfrutando. É por isso, irmãos, nós precisamos apreciar a palavra. Ontem os irmãos falaram lá na comunhão nossa que a live de quinta-feira às 21 horas e também na transmissão da palavra profética de domingo às 19 horas, todos deveriam apreciar estar na presença do Senhor, ouvindo essa palavra. E o Marcos, né, Marcos? Posso usar seu nome? Marcos Cury, de Chapecó. Ele falou, mas só lamenta uma coisa: quando chega às 21 horas da live, ainda poucas pessoas estão entrando. Só quando chega meia hora depois é que quase que completa. E domingo às 19 horas, a mesma coisa, né? Aí isso mostra, irmãos, nós ainda não descobrimos que quando o Senhor fala, o Senhor está presente. Nós precisamos não perder nem um minuto sequer. Quando o Senhor, o Senhor vai falar. Já pensou que o Senhor hoje, né? A 1 hora o Senhor vai falar com você naquela sala ali, ó. O que você estaria? Você estaria ansioso. Jesus vai falar comigo naquela sala a 1 hora da tarde. Você vai chegar tarde? Irmãos, que coisa maravilhosa, irmãos. Hoje não só os 12 desfrutam da presença do Senhor, mas irmãos, hoje milhares desfrutam a presença do Senhor. Quando o Senhor fala, a presença do Senhor está lá. E quando o Senhor fala, e nós cremos, irmãos, nós achamos os milagres, achamos coisas acontecendo na edificação da igreja, achamos as pessoas que precisam ser resgatadas das suas, como posso orar por você, com a comportagem dinâmica, o evangelho do reino pelos livros está sendo pregado. Irmão, nós achamos esses milagres que faz um tempo já, irmãos, que a igreja não experimenta mais. Depois do tempo dos Atos dos Apóstolos do primeiro século, poucos milagres têm acontecido entre o povo de Deus. Eu não digo aqueles milagres que chamamos de pentecostais. Eu digo milagres da vida, milagres da presença do Senhor, milagres confirmando a palavra, né? Nós, os comportores, os irmãos e irmãs das igrejas, indo para a rua, pregando o evangelho, nós vimos diante de nós, na nossa presença, com nossos próprios olhos, os milagres. As pessoas passam a chorar, as pessoas passam a, o quê? Sentem a presença do Senhor. Irmãos, são milagres acontecendo dia após dia, não tenho tempo de relatar isso. Por isso, irmão, nós precisamos apreciar a palavra. A igreja em Filadélfia, segundo André Müller, que viveu no século XIX, ele já profetizou que a igreja em Filadélfia tem pouca força, mas ela tem um grande privilégio
de que ela aprecia a palavra profética, que os tesouros da palavra profética foram destrancados para essa igreja. Irmãos, graças a Deus, para o Senhor poder voltar, essa igreja precisa ser consolidada. E eu creio que nós somos essa igreja em consolidação. O Senhor precisa dessa igreja para lutar pelo seu reino. O Senhor precisa dessa igreja para cumprir a nossa missão, que é a edificação do corpo de Cristo. O Senhor precisa dessa igreja em Filadélfia para trazer o reino de Deus aqui de volta na terra e encerrar essa era. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, graças ao Senhor, né, nós vamos entrar no livro de Efésios por esse ângulo, tá? E outra coisa, eu queria também reafirmar a questão das ofertas. Irmãos, o que eu me referi na última reunião são as ofertas que os cristãos chamam de dízimo, tá? O dízimo era praticado no Antigo Testamento, né, pela lei, né, era obrigatório, porque isso começou com a experiência de Abraão e também com a experiência de Jacó, ofertando o dízimo. Mas, irmãos, no Novo Testamento, nós não estamos mais na era da lei, estamos na era da graça. Mas a era da graça não significa estar aquém da lei. A era da graça deve significar que estamos além da lei, porque o Senhor, sabe, nos supre em tudo. Então, não somente as ofertas especiais, que as igrejas têm sido muito fiéis quando tem uma necessidade, mas eu me refiro àquilo que mensalmente, todos os meses, nós somos supridos materialmente pelo Senhor, tanto é que nós estamos vivos. Todos nós recebemos, não é isso? Um valor diante do Senhor para nós vivemos. E para que nós vivemos? Nós vivemos para servir ao Senhor. E nós, né, dessa porção que o Senhor nos dá para sobreviver, irmãos, certamente nós podemos ir diante do Senhor, né, orar ao Senhor: Senhor, qual é a porção que eu devo todo mês ofertar para Ti? Como gratidão no coração, né, por tudo que o Senhor fez por nós, por mim, né, e tudo que o Senhor, né, quer fazer ainda em mim. Então, irmãos, esse valor, nós temos um QR Code, você pode preencher e será mantido em sigilo, para que quem administra isso na igreja, nas igrejas, tenham como fazer uma previsão. E a nossa intenção, queridos irmãos, é que cada igreja tenha isso em abundância. Na casa de Deus, irmãos, não pode ter miséria. Eu vejo algumas igrejas ainda passando por miséria. Irmão, não, isso tem que ser uma oportunidade de graça para todos os membros da igreja, não é isso? E nós queremos fazer com que a casa de Deus tenha tudo em abundância, tudo em fartura. Por quê? Porque a igreja, irmão, não visa só para ela, atendendo às suas necessidades. A igreja, na verdade, está preocupado em expansão do Evangelho, em expansão, né, da obra do Senhor, né? A África, vocês sabiam que a África, né, a África do Sul, Moçambique, Madagascar, Zâmbia, você gosta de Zâmbia, hein? Toda vez você me lembra de Zâmbia, né? Burundi, Malawi, tá? Angola, já a região 6 já pegou. Você chegou um pouco atrasado. Já pegou, região 6 pegou, né? E a região Cone Sul pegou o quê? Quênia, Uganda, Tanzânia, Ruanda, Burundi e também Congo, Kinshasa e Congo Brazzaville. Camarões. E o Deus não pode, né? Tem alergia. Vamos tomar a África pelo meio que o Senhor nos deu agora. Vamos introduzir SIAP.
Vamos introduzir o quê? Comportagem dinâmica. Vamos introduzir expolivro, não é? Ó Senhor Jesus, vamos fortalecer essas igrejas e crescer de fato. Não só ficar mantendo e não vai para lugar nenhum. Vamos fazer a África realmente terem vencedores. Aí o Senhor voltará. Nós ainda temos encargo pela Austrália, pela Oceania, não é isso? O Senhor nos deu como último continente, nós precisamos alcançar. Bom, em outras palavras, irmãos, a igreja não pode viver só olhando para o seu próprio umbigo. A igreja precisa ter abundância para poder participar junto com outras igrejas a expansão da obra. Quando eu falei da África, irmãos, graças ao Senhor, já me escreveram um testemunho maravilhoso numa das cidades do interior de São Paulo, né? 2 irmãos ouviram essa palavra, são 2 irmãos e irmão também em carne, tem um negócio juntos, irmãos, já ofertaram para a África 130 mil reais. Isso também aconteceu em outras coisas, né? Outros irmãos também, o Senhor está providenciando a necessidade. Então, irmãos, nós aqui somos responsáveis, então, juntamente com a região 1, né, essa entrada pela África do Sul, Moçambique, né, e assim por diante. Eu não vou falar os países de novo. O Senhor não nos entregou ainda os países do norte da África, que são principalmente países muçulmanos. Então, vamos trabalhar onde o Senhor nos entregou, tá bom? Que o Senhor possa abençoar, né, a expansão da obra. Nós queremos trazer o Senhor de volta, amém? Nosso objetivo, irmãos, na semana passada eu expliquei sobre o logo. Nosso objetivo, irmãos, é edificar essa igreja sobre o fundamento que é Cristo. E quando terminar a edificação, Cristo será a pedra de remate, não é? E nós vamos nos casar com Cristo em Apocalipse 19, as bodas do Cordeiro. Quem quer participar das bodas do Cordeiro? Vocês sabiam que nem todos são convidados? Nem todos são convidados? Somente aqueles que têm a veste nupcial. Somente, irmãos, aqueles que estão lutando pelo reino. Você está lutando pelo reino? Se você é um que luta pelo reino, irmãos, você vai ser convidado. E nós vamos, irmãos, nas bodas do Cordeiro, isso é no céu. Isso acontecerá no céu. Nós vamos nos unir a Cristo em casamento. E nós tornaremos um bloco só com Cristo. Cristo e a igreja, né? Eis que deixará o homem a sua mulher, e deixará seu pai a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande esse mistério, mas eu não me refiro a casamento humano, eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, essa união, homem e mulher se unindo, se tornando uma só carne, na verdade é uma sombra do que Deus quer fazer em realidade, que é unir Cristo com a igreja. Cristo só vai poder se unir com a igreja em casamento quando a igreja estiver pronta, quando estiver totalmente santificada, totalmente sem mácula, sem ruga, né? Santa, sem defeito, né? Somente assim, aí então haverá esse casamento. Por isso, irmãos, hoje nós estamos lutando pela edificação da igreja. Estamos resgatando pessoas das ruas, fazendo um pouco de comportagem, né? Pregando o evangelho do reino, cuidando delas na igreja. Para quê? É para essa igreja estar pronta. Quanto mais cedo queremos aprontar essa edificação para poder nos unir. Porque, irmãos, quando chegar no ponto certo, no momento certo, vai vir o fim chegará com a grande tribulação, mas antes do fim, o Senhor arrebatará os vencedores. Eu não quero ficar aqui para a grande tribulação, né? Então hoje eu quero lutar pelo reino, lutar pela edificação da igreja, e nós vamos unir a Cristo como um só bloco. Esse bloco é aquela pedra que eu falei para vocês em cubo, que em Daniel 2 foi cortada, não com mãos humanas, é Deus quem preparou, e essa pedra vai atingir os pés da grande estátua que o rei Nabucodonosor da Babilônia sonhou. E essa grande estátua, irmãos, hoje é o reino deste mundo, onde
Satanás é o príncipe desse mundo. Ele ainda usa os governos humanos para imperar, para reinar, para fazer o que ele quer fazer. Porque o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Ele não veio fazer coisa boa para o homem. Mas nós é que fazemos coisa boa para o homem. Nós pregamos o evangelho, posso orar por você, resgatamos essas pessoas das garras de Satanás. E, irmãos, nós então, como essa pedra, depois de casado com Cristo, nós vamos juntamente com Cristo seguir o grande general. Vamos, na última batalha de Armagedon, vamos derrotar Anticristo e todos os seus seguidores. Vai acabar de vez. Aí, irmãos, Satanás então também será preso e vai começar o milênio, a manifestação no reino dos céus. E na manifestação os vencedores reinarão com Cristo na parte celestial. Nós teremos aquele mesmo corpo de ressurreição de Jesus depois da ressurreição. Esse corpo aqui, irmãos, aquele corpo não está mais sujeito à balança, não pesa nada, porque não será matéria. Nem a mim. Que libertação, né? Que libertação. Porque não terá massa. Mas é estranho, é muito interessante. Jesus ainda falou assim: Tomé, põe a mão aqui na minha mão, para ver se não tem sinal da crucificação. Põe a mão aqui no meu lado. É um corpo que não é matéria, mas por outro lado tem sinais, pelo que Jesus passou. Irmãos, nós vamos ser assim. Reinaremos com ele durante 1000 anos. E no final Satanás será solto, provocará a última rebelião na região de Gog e Magog, e tudo será varrido para o lixo. Esse lixo será o lago de fogo. Aí então, irmãos, Cristo entregará o reino para o Pai. O Pai, Deus, será tudo em todos. E a Nova Jerusalém será uma cidade não só quadrangular, mas é um cubo. Mesma largura, mesmo comprimento, mesma altura. É a ampliação daquele cubo. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o seu destino, o meu destino. Você está animado ou não? Eu estou muito animado. Tá bom, então vamos para a mensagem de hoje. Irmãos, eu tenho que falar um pouquinho do pano de fundo de Éfeso, tá? Vou falar. Éfeso. Éfeso foi a cidade mais importante do lado oeste da Ásia Menor, que atualmente é Turquia, tá? Que possuía um porto bem desenvolvido, né? Com acesso ao mar Egeu. Quer dizer, Éfeso não fica junto ao mar, não é um porto no mar, mas ele tem acesso, tem um rio ali que dá acesso, tá, para o mar Egeu. Da mesma forma que Corinto, lembra que eu expliquei para vocês, o Corinto ficava no istmo, né, de Corinto, né? Não sei como consigo te explicar para você no mapa, né? Na Ásia Menor está Éfeso, e em Corinto, depois do mar Egeu, né, Corinto está aqui. E depois do Corinto, né, é mar Adriático, e você vai chegar na península da Itália, onde fica Roma, tá? Então, a rota comercial passa da Itália pelo Corinto, e de Corinto passa pelo mar Egeu e chega a Éfeso. Porque de Éfeso, então, tem acesso ao Oriente, acesso à Ásia. Então, essa rota comercial passa por Corinto e passa por Éfeso, que é um porto. Então, era um lugar extremamente desenvolvido e importante comercialmente falando, tá? E os efésios tinham orgulho de que ali foi feito um templo pagão, né, que construíram a deusa romana Diana. Até hoje tem as ruínas, tá? Diana, que, se eu não me engano, esse templo levou 200 anos para terminar,
né? E essa mesma deusa Diana era chamada pelos gregos de Artemis. Vocês podem ver isso em Atos capítulo 19, versículos de 23 até 31, quando eles gritaram, né, grande a Diana dos Efésios, protestando contra Paulo que levava o evangelho para lá, né? Então, pelo grande potencial da cidade, Paulo então montou um centro avançado de evangelização e missões. Montou um SEAP, ele montou um PAC, preparou missionários e mandou missões para toda a Ásia. É muito comum a gente ler em Apocalipse as 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas da Ásia, irmãos, foram levantadas graças a esse posto avançado de evangelização e missões, que Paulo permaneceu 3 anos em Éfeso para consolidar o trabalho de evangelização de missões ali em Éfeso, tá? Então, por quê? Porque como ali é uma rota comercial, então o transporte para as demais cidades era mais fácil, tá? Então, no final da segunda viagem de Paulo, dá uma olhada em Atos capítulo 18. Atos 18, versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim despedindo-se dos irmãos navegou para a Síria, né? Levando em sua companhia Priscila e Áquila, tá? Priscila e Áquila, Paulo encontrou esse casal em Corinto, vocês se lembram? Em Corinto, e como ele chegou lá sozinho, Paulo, ele tinha que se preocupar com o seu sustento, e achou esse casal que tinha o mesmo ofício que ele. Vocês se lembram? Que ofício era? Fazer tendas, fabricante de tendas. Sabe por quê? Porque como Corinto tinha essa rota comercial, e também Corinto tinha aqueles jogos, né? Em vez de ser os Jogos Olímpicos em Atenas, ali era Jogos Olímpicos Istímicos de Corinto. Então, quando vinha pessoas da Península Itálica e pessoas que vinham da Ásia para participar dos Jogos Olímpicos em Corinto, a infraestrutura hoteleira não aguenta. E como não aguenta, então havia aqueles que fabricavam tendas. Vocês entenderam? E faziam tendas para poder hospedar todo esse pessoal que vem só para essa temporada. Então, Paulo aproveitou-se, devia ser o momento de uma temporada, Paulo aproveitou-se, se uniu a esse casal, àquele Priscila, para fazer tendas para ele poder sobreviver, mas ele nunca parou de pregar a palavra. Certo ou não? Aí, então, quando terminou essa viagem, isso seria, né, a sua segunda viagem, então Paulo trouxe esse casal para Éfeso, versículo 19, né? Navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto, chegaram a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Aí, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, ele não acedeu, não concordou. Mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Vocês entenderam? Ele deixou ali esse casal em Éfeso, ele voltou. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia, que era seu ponto inicial da sua missão, tá? Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia,
confirmando todos os discípulos. Quer dizer, era um lugar que ele sempre passava, da Galácia, Frígia, né, para confirmar as igrejas, confirmar os irmãos. Mas nesse meio tempo que ele estava na Galácia e na Frígia, né, versículo 24, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Estava incompleto, né, o seu evangelho. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muitos daqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Irmãos, isso, né, é muito bom. Tem um Apolo que está sendo preparado, também pregava, né, a palavra. Mas, irmão, depois nós vimos pela história e pelo relato, irmãos, acabou sendo um problema, né? Porque distraiu, né, os irmãos das igrejas de que naquele tempo, irmãos, quem estava, né, sendo o canal usado para Deus falar com as igrejas era Paulo. Mas como Apolo era muito capaz, era muito eloquente, e isso confundia a cabeça dos irmãos, né? E então, irmãos, aí começou a haver um pouco, por isso que o ministério de Paulo, irmãos, não teve assim tanta clareza por parte das igrejas de que Deus falava por meio de Paulo. E por você se distrair, né, com o que Paulo falava e também com os outros, irmãos, acaba não tendo aquele efeito que deveria ter, né, na obra do Senhor. Por isso, irmão, graças a Deus, hoje estamos numa fase privilegiada, porque nessa fase privilegiada a igreja em Filadélfia descobriu o que naquela época não se descobriu, de que hoje, irmãos, Deus trabalha pela palavra profética. E nós amamos a palavra profética, nós cremos na palavra profética, nós obedecemos a palavra profética, praticamos com simplicidade a palavra profética e a obra acontece. Tá? Capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos tal que nunca ouviram o batismo pelo Espírito Santo. Então não vou ler isso aqui para ganhar tempo. Aí versículo 8. Durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Irmão, nós temos que pregar o evangelho do reino, porque o reino de Deus, irmãos, visa a encabeçar os homens de novo debaixo do governo celestial, governo de Deus. O problema do homem, irmãos, na essência, é a desconexão com Deus. Desencabeçados de Deus, aí vem toda a desgraça do homem, toda a miséria, não é isso? Homens como ovelhas sem pastor, né? As pessoas estão aflitas, são exaustas, né? Muitas não ver sentido da sua vida. Por quê? Porque o homem se desencabeçou de Deus. E agora o reino de Deus que nós estamos pregando, irmãos, é para levar o homem de novo debaixo do governo de Deus. E quando o homem é governado por Deus, tudo é resolvido, tudo entra em ordem, tá? Por isso precisamos pregar o evangelho do reino de Deus. Que mais? Onde estou? Visto que alguns na sinagoga, judeus, se mostravam imperdenidos e descrentes, irmãos, a palavra profética tem que se aplicar à fé. Sem fé, a palavra profética se torna mera doutrina e não funciona, tá? Então,
falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Quem era o Tirano? Tirano era um filósofo grego que ele havia montado uma escola para poder ele ali, né, falar da sua filosofia. Naquele tempo na Grécia era muito corrente fazer isso. Então Paulo deve ter alugado, né, períodos para ele poder ministrar a palavra sobre o reino de Deus. Então, irmãos, ali começou em Éfeso um posto avançado de preparação de seapistas, colportores e missionários. Aleluia! Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Irmãos, milagre vem atrás da palavra profética. Milagre confirma, né? O Senhor confirma a palavra pelos milagres. E a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Tá? Aí começa a falar dos exorcistas, mas não vou ler aqui, tá bom? Aí, versículo 19. Também muitos dos que haviam praticado, né? Não vou ler isso. Versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Olha o que pode fazer a palavra. A palavra faz milagre. A palavra traz o poder de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Aí, cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia. Isso já é a 3ª viagem, tá bom? 3ª viagem em Paulo. Muito bom. Então, em sua 3ª viagem, enquanto, né? Isso já expliquei, tá? Atos 19, né? 8 até 10, já li. E o objetivo, irmãos, era preparar obreiros e missionários líderes para evangelizar toda a Ásia. A Ásia aqui é Ásia Menor, não é extremo da Ásia, que é China, Japão, Coreia, não é a Ásia Menor ali onde fica a Turquia de hoje, tá? E dá uma olhada em Colossenses 4, ali tem uma prova de que isso funcionou. Esses missionários realmente levantaram igrejas, tá? Colossenses 4. Senhor Jesus. Por isso o Senhor quer expandir, né, o seu evangelho, o seu reino, através dos missionários, né? Colossenses 4, versículos 12 e 13. Ali diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós. Quer dizer, Epáfras era dos colossenses, estava em Colossos, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus, e dele dou testemunho de que muito se preocupam por vós de onde? De Colossos, e também pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Quer dizer, pelo menos Epáfras passou pelo SEAP, passou pelo PAC, né? E estava levantando igrejas em Colossos, né? Aonde? Nossa, em Laodiceia e Hierápolis. Pelo menos essas 3 igrejas foram levantadas por Epáfras. Por isso, irmãos, graças ao Senhor, nós estamos no caminho certo. Por isso que nós vamos entrar na África, irmão, por esse caminho, né? Fica só
só cuidando de igreja, só mantendo algumas igrejas funcionando, irmão, não vai para frente. Nós precisamos levantar CEAPistas, precisamos ter CEAP, precisamos ter centro de aperfeiçoamento, vamos preparar colportores, né? Precisamos preparar o quê? Expolivro, vans, carros, transporte, né? E instalações. Nós vamos avançar. Vamos avançar na África. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, depois, só que Atos 18 não relata com detalhes o que Paulo realmente fez nesses 2 anos. Aqui fala 2 anos. Então passou 3 anos na sinagoga, depois mais 2 anos. Mas quando na viagem ele foi até Macedônia, foi até a Grécia, na terceira viagem, ele voltou com pressa de chegar em Jerusalém, ainda nas festas, por ocasião da festa. Ele não, então na volta, ele navegou, não quis perder tempo voltando para Éfeso, ele passou por Éfeso, foi para Miletos, né? E lá em Miletos ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Irmãos, ali nós temos relatos sobre o que ele fez, o trabalho que ele fez em Éfeso nesses 2 anos. Na verdade, durou 2 anos e mais 3 meses para ele se preparar para a viagem, continuar a viagem. Então, ao todo, ele ficou 3 anos em Éfeso. Você pode ver aqui no livro de Atos, é isso, né? Atos 20. Dá uma olhada em Atos 20. Vamos começar lendo o versículo 17. Por que eu chamo a atenção de Atos 20? Aí você consegue entender que tem um pouco de informação sobre o que Paulo fez nesses 2 anos e pouco, certo? Então, versículo 17: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, durante o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Irmãos, essa é a primeira lição que nós aprendemos, irmãos. Na escola de Tirano, Paulo, na verdade, estava aperfeiçoando os irmãos com o seu próprio testemunho, com a sua própria atitude. Qual era a atitude de Paulo? Irmãos, ele estava ali, irmãos, né, trabalhando com toda humildade. Bom, isso nós precisamos aprender, né? Quando nós então somos enviados como missionários, como colportores, como ceapistas, né, vamos levantar a igreja, posso orar por você, e vamos confirmar as igrejas na rede de cuidados, tudo. Irmão, nós temos que continuar nos mantendo nessa postura, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Irmão, não pense que nesse trabalho que nós fazemos de missionários, de avançar na obra do Senhor, ganhando cidade após cidade, avançando na obra do Senhor, ganhando pessoas, resgatando pessoas das ruas, irmão, vai ser um trabalho fácil, porque esse mundo não é do Senhor. Lembra quando Jesus enviou os 12? Ele falou assim: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E quando Jesus, na sua véspera de sua morte, em João 17, abriu seu coração para os 11 discípulos, porque Judas já não estava lá, abriu o coração, ele disse assim ao Pai, né, eu não sou desse mundo, e nem eles são desse mundo. Então eu não o peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Da mesma forma que tu me enviaste ao mundo, eu os envio para o mundo. Quer dizer, Jesus sabia que nós estaremos indo para um território do inimigo. Então o mundo não vai receber de braço aberto você.
a estrutura do mundo, o sistema do mundo não vai dar boas-vindas para você. Mas, irmãos, mas as pessoas criadas por Deus, segundo a sua imagem e semelhança, essas pessoas estão abertas ao Evangelho. O mundo como sistema pode não nos receber, mas as pessoas nos recebem. Principalmente aquelas pessoas que Deus preparou. Por isso, irmãos, não temos medo não. Nós temos que avançar no reino de Satanás e ganhar as pessoas. Então, quando vem situações difíceis, irmão, não estranhe. Não acho que é coisa estranha. Puxa, alguma coisa, Deus está permitindo, acho que não é por aí não. Não estranha não. Isso vai ocorrer, porque o mundo não é do Senhor. Justamente nós vamos derrubar essa estátua, né? Ó Senhor Jesus. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Irmãos, é outra lição. Nós como missionários, nós como pessoas que querem trazer o reino de volta, irmãos, nós fazemos tudo para que tenha proveito para os irmãos, tenha proveito para a igreja. Não seja aquele que meramente se preocupa com se fixar como um bom orador, com a sua maravilhosa eloquência, irmãos, e com frases de efeito, e não produz nada. Irmão, nós precisamos produzir o reino de Deus. Vocês entenderam? Não trabalhe para que você seja exaltado, e a obra de Deus não é feita. Nós estamos aqui, irmão, para fazer a obra de Deus. Tem que ter fruto para a obra de Deus. Então, Paulo não deixou de anunciar nada que fosse proveitoso para a igreja em Éfeso. E nós devemos ter essa mesma atitude, irmãos. Não é só, não somos candidatos a algum cargo político, ficar fazendo, como é que a gente fala? Ficar fazendo, ó Senhor Jesus, campanhas eleitorais, agradando o público meu, que gostam de mim. Irmão, não estamos para isso. Pregar o Evangelho, resgatar pessoas das ruas, trazer para a rede de cuidado, edificar a sua igreja e estabelecer o reino de Deus. Irmãos, esse é o nosso encargo. Eu não busco nada para mim, não é? Não busque nada para você. Busque apenas aquilo que é proveitoso para a obra do Senhor, para os irmãos. E de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Irmão, Paulo não perdia oportunidade. Na escola de Tirano, ele anunciava publicamente, mas ele também cuidava dos irmãos de casa em casa. Irmão, não é só um tratamento impessoal, mas também um tratamento pessoal. Irmão, está sendo maravilhoso essa experiência minha, por causa da pandemia. Faz quase 2 anos, irmãos, que eu estou lá na estância, a casa do Ami, que me alugou. Irmãos, eu estou tendo comunhões maravilhosas com a liderança de várias regiões. Já passaram ali quase 3.000 pessoas, líderes, claro, contando com repetições. Mas, irmãos, ali na comunhão, irmãos, como aumentou a nossa unidade, nossa unanimidade, como a gente passa a conhecer melhor um ao outro, nós acabamos nos alinhando com relação ao que Deus quer fazer. Nós passamos a respirar a mesma coisa, nós temos o mesmo encargo, hoje fazemos a mesma obra, Todos esses irmãos que passaram nessas comunhões percebem que nós não temos mais fronteira física. Eu estou no meu território, você está no seu território, eu faço minha obra, você faz a sua obra. Não tem mais isso, não é? A nossa preocupação é uma só. Onde quer que eu vá, irmãos, eu respiro isso, você respira isso. Irmão, isso está aumentando. E por quê? Porque nós estamos tendo oportunidade, irmão, de sentar juntos, ter comunhão, de falar a palavra de Deus. Estamos nos conhecendo cada vez mais, tornando mais íntimos entre nós.
Isso é de casa em casa. Agora, publicamente também tem a sua grande necessidade. Semana passada eu fui para Belo Horizonte. Maurício está aqui, ó, Belo Horizonte. Ali pudemos, tivemos a oportunidade de falar a palavra profética para 1.400 pessoas presencialmente e mais outro tanto via internet, Então, e a igreja em Belo Horizonte e a região receberam bênção, da palavra profética e da presença de Deus. Entendeu? Só que terminada uma reunião, o Maurício já me puxava. Não temos que sair daqui, daqui a pouco a multidão vem te abraçar, não dá, eu não consigo tirar mais você daqui, Então, irmãos, porque nós tínhamos que cumprir nossa agenda, rapidamente, aí o Maurício me tirava, a gente puxava, Então não tinha tempo para sentar com os irmãos, conversar com os irmãos, só mensagem, palavra, vocês entenderam? Então, graças a Deus, nós temos essas duas necessidades que hoje estão sendo atendidas. De um lado, sentar junto com os irmãos, poder olhar olho no olho, tete a tete, não é isso? E ter comunhão. E por outro lado, nós temos o ensino público, que as igrejas são beneficiadas. Graças ao Senhor, Paulo já fazia isso, naquele tempo. Ó Senhor Jesus. Testificando tanto a judeus como a gregos arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Não vou comentar muito sobre isso. Aí versículo 24, irmão, tem sido minha oração, meu desejo, Desde que o Senhor, me deu essa responsabilidade sobre a obra do Senhor e me deu a promessa que Ele deu para Moisés de a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E aí então, irmão, desde então eu tenho aprendido a trabalhar no descanso, porque é Deus quem tem que fazer, Eu, homem, não tenho capacidade de fazer o que Deus faz. Por exemplo, nesse mesmo momento, irmãos, Deus está trabalhando em todas as igrejas, todos os irmãos do mundo todo. Quem sou eu? Eu não tenho capacidade de fazer isso, não é isso? Então é Deus que tem que fazer. Então o Senhor me deu essa promessa: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Aí então, visitando as igrejas de Minas Gerais, fomos visitar Expo Livre, que estava em Cataguases. Eu estava na van com o Maurício, ali eu orei ao Senhor, sozinho ali, orei ao Senhor: Senhor, me mostra exatamente qual é o meu papel, Tudo bem, o Senhor me colocou à frente da obra, a responsabilidade pela palavra, mas o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Concretamente, o que o Senhor quer que eu faça? Aí o Senhor me disse claramente: eu quero que você leve o meu povo para a terra de Canaã. Desde então, irmão, você sabe que quem vai entrar na terra de Canaã, espiritualmente falando, irmãos, são os vencedores. Não são todos, vencedores, Por isso, nós somos privilegiados, irmãos, estarmos em Sião, estamos na igreja, Filadélfia, igreja de Filadélfia. Então, irmãos, o Senhor, essa é por isso, irmãos, eu tenho trabalhado até o dia de hoje. Não tenho nenhuma outra ambição, não tenho outro interesse na vida, irmão, eu perdi totalmente interesse pelas coisas materiais, físicas, Eu só peço a Deus me dar saúde, me dar a sua presença e continuar podendo servi-lo como um canal e um servo humilde. Não tenho outro pedido, Então eu sempre tomo esse versículo 24 que Paulo fala como minha oração, a minha atitude. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Eu não busco glória dos homens, não busco fama, não busco ser grande. Não, eu só quero fazer aquilo que o Senhor me incumbiu para fazer,
contanto que complete a minha carreira. Irmão, eu só quero completar a carreira. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. É isso que eu quero, essa é a minha ambição, entre aspas, né? Então, irmãos, vamos manter servindo ao Senhor como Paulo. Paulo é um exemplo de um servo de Deus, né? Servir ao Senhor com humildade, nada buscando para si. Nós queremos ser assim. Agora sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o evangelho do reino, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. O que eu tinha que falar, já falei para vocês. Porque jamais deixei de vos anunciar todo desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Paulo estava falando para a liderança das igrejas. Irmãos, vocês líderes têm uma responsabilidade sobre o rebanho de Deus. Se o rebanho tomar uma direção errada, é por culpa de vocês. Então, irmão, nós temos que ser fiéis ao Senhor, né? Levar o rebanho de Deus a apacentar, porque o Senhor fez a pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Ele falou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. Irmãos, o que o Senhor quer é isso: cuidar da igreja, cuidar do rebanho de Deus, levar para uma direção certa, dar palavra, né, correta, alimento correto, direção correta. Irmãos, hoje nós temos tudo pela palavra profética. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Irmão, homem é triste, homem é triste. Se a gente não mantiver, irmãos, alinhados com o que o Senhor está falando hoje, irmão, facilmente se distrai e a gente acaba se desviando e acaba sendo usado, irmãos, até arrastando os discípulos, né, atrás, porque todo homem quer puxar, né, os seus fãs, os seus seguidores para si. Irmão, nós não temos seguidores para nós. Nós levamos seguidores de Jesus, que tem que seguir ao Senhor, né? Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, então aqui mostra que são 3 anos que ele ficou em Éfeso. Por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Irmãos, a única maneira que você consegue encaminhar bem a igreja sob o seu cuidado, o rebanho, irmãos, é encomendar ao Senhor, não é a você, encomendar ao Senhor e à palavra da sua graça. É a palavra que vai dar direção, né? Que tem poder para vos edificar. Estamos trabalhando para a edificação da igreja e da herança entre todos os que são santificados. Também, irmãos, com relação ao lado do dinheiro, é muito importante o servo de Deus ter uma atitude correta. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Não cobice patrimônio dos irmãos. Não procure se enriquecer, levar vantagem, né, com a sua posição. Não. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado que em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Na posição de Paulo, talvez alguns líderes ficam querendo benefícios materiais dos irmãos. Irmão, não, melhor dar do que receber, tá? Então, tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e abraçaram afetuosamente a Paulo e o beijavam. Bom, isso quer dizer o que, irmãos? Aqui está
o conteúdo do cuidado de Paulo e preparação dos missionários. Ele preparava os missionários, irmão, não de uma maneira formal, né? Mas tudo orgânico, é pela vida, pela palavra, né? Irmãos, é isso que nós temos que fazer. Então, um servo de Deus deve ter um coração, deve ser puro de coração, sem a ambição de buscar qualquer interesse particular ou glória dos homens. Irmão, isso é muito importante. Não tenha um grupo dos seus seguidores que você tenha que agradar esse grupo dos seus seguidores, em detrimento à direção que o Espírito dá para você. Vocês entenderam? Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós não temos que agradar o homem para ter nosso grupo de seguidores. Nós não temos ambição de buscar qualquer interesse particular, nem glória dos homens, mas o nosso único desejo, irmãos, é completar a carreira e o ministério que recebemos do Senhor. Tá? Então, os líderes responsáveis pelo rebanho devem pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue, e foram constituídos supervisores, né, pelo Espírito Santo, porque eles terão de prestar contas com o Senhor. Lembre-se, os líderes terão que prestar contas com o Senhor, né? E depois, né, da partida virão lobos vorazes, tal. Por quê? De fato surgiram falsos mestres, judaizantes e místicos com as suas doutrinas gnósticas, cultuando o conhecimento, o esoterismo e a cultura em detrimento à palavra pura de Deus. Nos nossos dias, irmãos, temos de vigiar para não sermos distraídos pelas boas palavras de retórica que nos desviam da direção dada pela palavra. Puxa, essa palavra é bonita, essa palavra também é boa. Irmão, você tem que ver pelos frutos que produzem uma árvore, para você saber que árvore é essa. Se você acha uma árvore bonita, porque fala palavras bonitas, mas não produz o fruto de vida, ou não produz nada, irmãos, não é a árvore da vida. Você precisa saber que fruto cada ministério produz. Olha para a igreja que ele cuida, olha para a região que ele cuida, não é isso? Olha o que essa palavra produz. Irmão, não pode produzir só palavras bonitas, tá? Então nós temos que, o quê? Temos que produzir algo proveitoso para a obra do Senhor, tá bom? Então, Paulo passou 3 anos em Éfeso, noite e dia, admoestando com lágrimas a cada um, tá? E a pureza do apóstolo com relação às riquezas, né, é muito importante. Manter-se puro com relação às riquezas também é um ponto que muitos caem. Então esse é um raio-x que Paulo fez em Éfeso durante esses 3 anos, deixando muitas lições para nós hoje, tá? Então eu vou fazer agora uma possível cronologia de Paulo, tá? Paulo foi preso provavelmente no ano 59 depois de Cristo. No nosso calendário, no ano 59 ele foi preso em Jerusalém, né? E ele ficou 2 anos em Cesareia, vocês se lembram? Ele ficou em 2 anos preso em Cesareia, então de 59 até 61, tá? Aí ele apelou para César, e ele viajou, levando um tempo para chegar em Roma, não foi imediatamente. E por isso ele chegou em Roma no ano 62, tá? E provavelmente ele permaneceu em Roma preso até o ano de 64, 2 anos, 64. E nesse período em Roma, ele teve liberdade de alugar uma casa, recebia as pessoas, e ali ele pôde escrever as suas epístolas importantíssimas para os Colossenses, para os Efésios, que estamos estudando, para os Filipenses e também para Filemão.
Tá? E depois disto, em 64, ele foi posto em liberdade, tá? Período em que ele visitou Éfeso novamente, Macedônia, Creta, Nicópolis, Troade, e também visitou a Mileto novamente. E ele foi preso repentinamente no ano 67. Tá? 67 foi preso devido à perseguição de Nero. E na sua prisão ele escreveu a segunda carta a Timóteo, já prevendo o seu martírio, em 2 Timóteo 4, versículos de 6 até 8, que diz o seguinte, tá? Eu vou ler para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia do ano 67, né? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, né, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmão, nós somos esses que amam o Senhor loucamente e principalmente amamos a vinda do Senhor. Estamos no final dos tempos, nós amamos a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então vamos agora entrar em Éfeso. Livro de Efésios, vamos lá. Efésios capítulo 1. Vou ver se dá tempo de terminar aqui. Vamos lá. Efésios 1. Prefácio e saudação, né? Está assim na nossa Bíblia de João Ferreira de Almeida. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Paulo, ele era apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Ele não era um apóstolo designado por homens, mas ele era um apóstolo por vontade de Jesus, Cristo Jesus. Sabe, isso é muito importante porque um apóstolo, ele é um enviado de Deus para ministrar a revelação da palavra de Deus com vistas à edificação do corpo de Cristo. Então, um apóstolo não é enviado de um outro homem. O apóstolo é enviado de Deus para ministrar, né, a revelação da palavra de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Ele não é escolhido, nem é designado pelos homens. E sim, é pela vontade de Deus para quê? Para executar o seu plano eterno. Deus é quem designou, segundo a sua vontade ele foi escolhido, né? Essa posição confere autoridade dada por Deus. Se ele é enviado de Deus, por vontade de Cristo Jesus, então ele tem a autoridade de Deus para fazer o trabalho, é ou não é? Então, com o propósito de quê? Essa autoridade é para quê? Para apresentar a revelação do propósito eterno de Deus com relação à igreja e à sua edificação. E o que Paulo fez muito bem. Aqui, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Irmãos, quando nós, aqui a palavra santos, ora, será que os efésios já eram todos santos? Né? Se eram santos, então já estavam perfeitos. Então aqui é bom a gente entender que quando nós recebemos, né, o Senhor Jesus, quando cremos no Senhor Jesus, nós nos tornamos santos em posição. Não estamos mais no mundo, porque o mundo jaz no maligno. E Deus, quando nos salvou, nos regenerou, nos deu uma nova vida, Ele nos colocou num lugar santo, numa posição santa. Então você passou a ser santo em posição santa. Houve uma mudança de posição.
Você estava no mundo, estava num lugar comum, mas Deus te tirou desse lugar comum, Deus te colocou na igreja, Deus te colocou num lugar santo. Então você se tornou um santo, nesse sentido. Porque você foi separado para Deus, para ser santo. Houve uma mudança de posição, mas a partir dessa mudança de posição, irmãos, inicia-se um processo de santificação. Então, não só a minha posição, eu estava aqui numa base comum, imundo, no pecado, na morte. Deus então me colocou agora num lugar santo aqui, ó. Mudei de posição. E nesse lugar de posição, irmãos, eu estou debaixo do dispensar da torneira de Deus. Porque aqui não está. Nessa posição, eu estou recebendo o quê? O que eu estou recebendo? Mais palavra. E a palavra traz o quê? Traz a natureza santa de Deus. Então eu estou sendo santificado por dentro. Mudou a minha posição de lugar comum para o lugar santo. E essa mudança de posição é para quê? Para eu esteja no lugar certo, para Deus poder me santificar por dentro. E essa santificação vai ocorrer como? Por meio de uma transformação de índole natural para espiritual, né? Romanos 12, que diz? Romanos 12. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso mais racional serviço. E não vos conformeis com esse século, porque você não está mais nesse século, ó. Você não está mais aqui. Agora você está aqui, ó. Está no lugar santo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus quer te santificar. Por isso, irmãos, em Efésios 5, eu não canso de ler esse versículo para vocês. Efésios 5, vou ler de novo. Versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Se entregou por ela para quê? Para colocar primeiro essa igreja no lugar santo. Tá? Depois, qual o objetivo de colocar no lugar santo? Para que a santificasse. Vocês entenderam? Por que vocês estão aqui? Por que vocês se tornaram santos? É para o quê? Para que Deus possa nos santificar. Disposicionalmente, internamente, trocando a nossa mente natural, renovando essa mente natural, para Deus poder processar essa transformação, que é como quando acontece numa dieta. Quando você começa a comer uma comida saudável, essa comida saudável vai começar a efetuar uma transformação metabólica no seu corpo. Os elementos com toxinas, né, com elementos tóxicos estão saindo de nós, e os elementos dessas dietas saudáveis estão substituindo esses elementos nocivos, estão saindo de nós. Depois de um período, nós vamos ser santificados, transformados, né, metabolicamente. É isso que Deus está fazendo com você. Você não percebe, mas você está sendo transformado. Então, é isso que está acontecendo. Para que a santificasse, não é isso? Cristo a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da
lavagem de água pela palavra. Então ainda vem pela palavra. A palavra traz, a palavra nos lava toda a ruga, todos os elementos nocivos, né, vão saindo, elementos da carne, elementos do velho homem, elementos do pecado, da morte, elementos da velha criação, no nosso homem natural, estão saindo. Irmão, Deus está nos infundindo com elementos de sua vida e de sua natureza, até que sejamos totalmente cheios da natureza divina e natureza santa de Deus. Então Cristo está fazendo isso para quê? Porque está nos santificando. É para apresentar um dia a si mesmo, para aquele casamento que eu falei, a si mesmo uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, tá? Então esse é o propósito de Deus. Por isso a igreja é composta de todos os crentes, né? Aqui, né, voltando lá para Efésios, né, 1, a todos os santos, como é que é? A todos os santos, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Irmãos, uma igreja, Deus assim determinou, né? Em uma cidade, a igreja no universo é uma só, é ou não é? Deus, Jesus Cristo não morreu por 2, 3 igrejas. Ele morreu pela sua igreja. Ele se entregou pela igreja. Então a igreja é uma só universalmente. Mas na prática, todos os homens vivem em cidades, é ou não é? Então, na prática dessa unidade universal, em cada cidade é uma igreja só, em cada cidade. Então, aos santos que vivem em Éfeso. A igreja em Éfeso compõe-se dos santos que vivem em Éfeso. Mas infelizmente hoje a situação mudou muito, né? Os santos que vivem em Éfeso foram separados por vários outros ciclos menores. Sou dessa denominação, sou daquela denominação, mas aos olhos de Deus, irmãos, Ele só enxerga uma igreja em Éfeso. Por isso que há alguns que viram essa visão e passaram a viver, né, na base da realidade dessa unidade. Ainda que a realidade não é essa nos nossos dias, mas nós não podemos estar sobre uma base divisiva. Então, graças a Deus, irmão, quem enxergou essa luz, passa então a viver não na base divisiva, mas na base da unidade, mas sem criticar ninguém. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas nós queremos ser os primeiros a estarem na base certa. E por estarmos na base certa, irmãos, Deus tem trazido revelação da palavra, porque a sua palavra é para a sua igreja. Para a sua igreja, quem pode representar realmente sua igreja são os que estão na base certa. Por isso, irmão, o Senhor tem nos dado a sua palavra, e quando recebemos essa palavra, não é para dizer nós temos revelação, vocês não têm. Não, essa palavra que vem para nós, irmãos, é para todos os filhos de Deus. Nós temos obrigação, irmãos, de levar para todos. Por isso que fazemos comportagem, nós temos o jornal Árvore da Vida, temos o Expo Livre, irmãos, porque aquilo que Deus deu para a igreja é para toda a igreja. A gente tem que beneficiar todos os filhos de Deus. Então é assim que nós trabalhamos, tá bom? Graça a vós outros e paz. Ó Senhor Jesus, não vou terminar, não vou conseguir terminar, tá? Então vou deixar para outra coisa, o versículo 3 não vão conseguir terminar. Então vou terminar aqui. Graça, né, a paz. Irmãos, que é graça a vós. Que é graça? Que é graça, irmãos? A graça é Deus em Cristo. Por quê? Porque em João capítulo 1, versículos 14 e 17, ali diz: a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo trouxe a graça. Como é que é a graça que Jesus Cristo trouxe? É o próprio Deus com todas as suas riquezas, não é isso?
em Cristo foi disponibilizado para nós gratuitamente, de graça. Então essa é a graça, e também em espírito, né? Em João 7, 38, 39 fala, né? Isso ele diz com respeito ao espírito que haviam de receber, né? Aos que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, mas hoje o Espírito já foi dado, porque Jesus foi glorificado. Então do nosso interior, irmãos, estão fluindo rios de água viva, porque esse é o Espírito que já entrou em nós. Essa é a graça. Então essa graça passa a fluir de nós, irmãos, gratuitamente para outras pessoas. Então quando abrimos a nossa boca, irmão, tem que fluir graça. Recebemos de graça, né? Isso tem que fluir de graça para os outros. E, irmãos, isso está em Isaías 55, 1 e 2. Vamos ler, vai. Eu estou querendo pular tudo, mas Isaías 55, né? Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por quê? Porque é graça. Graça, e é de graça. É presente de Deus para nós. Então, irmãos, quando Jesus Cristo chegou até nós, Ele morreu e foi glorificado, Ele se tornou o Espírito, e esse Espírito entrou em nós, irmãos, podemos receber a graça de Deus. Toda a abundância de Deus, irmãos, entrou para nós gratuitamente. Você não precisa ajoelhar em milho, não precisa subir, né, sem escadarias para você ganhar essa graça, porque é de graça, sem dinheiro e sem preço. Versículo 10, né? Irmãos, por isso, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, e dá semente ao que semeia, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Porque eu fiz questão de ler esses 2 versículos. Deus quer te dar todas as riquezas dele, Ele mesmo, o que Ele é, o que Ele tem, para você de graça. Mas Ele vem para você, para dar de graça, por meio de quê? Por meio de um veículo. Esse veículo é a palavra. A graça vem pela palavra. Mas quando a palavra chega até você, tem um propósito, tem um desígnio de Deus. Ele quer regar a terra, Ele quer o quê? Fazer fecundo a terra, Ele quer fazer brotar, dar semente ao que semeia e pão ao que come. Então a palavra que sai da boca de Deus, irmãos, que hoje é a palavra profética, não vai voltar para Ele vazia, vai fazer o que lhe apraz e prosperará naquilo que Ele a designou. Então cada palavra profética que chega até nós, irmãos, Deus quer resultado, Deus quer fruto. E cada palavra de Deus, irmão, não é só uma palavra bonita, uma retórica, uma frase de efeito. Não, cada palavra tem um propósito, cada palavra tem um desígnio. Deus quer fruto, Deus é uma ordem de Deus. Deus deu para você, Deus quer que você seja simples, obediente e produza fruto para Ele. Irmãos, é isso que está acontecendo entre nós. E quando você deixa essa graça fluir de nós e produzir resultado, irmãos, é a paz. Por isso, irmãos, nós nunca vivemos um momento mais alegre, mais felizes e de paz do que agora. Né, Marcão? Cadê o Elias? Elias, você só fala nisso, né? Você nunca você viveu momentos tão alegres, tão felizes, e essa alegria parece que não acaba, né? Não vai acabar até a volta do Senhor, não vai acabar. Irmãos, não é maravilhoso? Eu vou terminar, não consegui terminar, mas não vou terminar, né? Irmãos, graças ao Senhor pelo livro de Efésios,
Nós vimos aí o pano de fundo. Nós vimos como nós devemos ter essa mesma atitude do servo de Deus, que é Paulo. Ele foi fiel ao Senhor. Irmãos, são essas pessoas que vão trazer o Senhor de volta. Se nós tivermos qualquer ambição particular, buscar qualquer interesse particular, irmão, nós vamos estar atrapalhando o que o Senhor está fazendo aqui na terra. Nós queremos, irmãos, produzir muitos comportores, queremos produzir muitos missionários, nós queremos expandir a obra do Senhor, levantando igrejas, ganhando continentes. Jesus é Senhor, amém.